Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, pastor João Márcio, me alegrando com a sua presença, agradecendo você pela sua companhia, obrigado pela sua companhia, por estar acompanhando conosco esses estudos sobre a palavra de Deus. E hoje estamos aqui no nosso penúltimo estudo dessa série, Crescendo na Palavra, e já entrando aqui no resumo das tarefinhas que passamos para vocês semana passada, que seria o estudo do capítulo 15 do Evangelho de João, seguindo o modelo daquele que a gente fez o capítulo 10, com aquele mesmo exercício, aqueles questionários, e com acréscimo daquele questionário que eu enviei para vocês sobre a parte prática, de colocar em sua vida de maneira prática aquele estudo, o estudo do capítulo 15, e também fazendo os devocionais diários, e esses diários espirituais dos seus devocionais, ok? Então, o estudo dessa semana foi do capítulo 15 do Evangelho de João, e que nos apresenta Jesus Cristo como a videira verdadeira. E ali, nesse estudo, a gente entende que Jesus é a videira, nós somos o ramo, e se nós não estivermos ligados nessa videira, a gente não vai produzir fruto. E a gente vai entender que produzir frutos é o objetivo principal do Senhor. Ele quer que eu e você produza fruto. É importante que a gente produza então esse fruto, e a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus para que esses frutos eles apareçam na nossa vida. Então, à medida que você pega o resultado, assim como eu imagino que você foi edificado com esse estudo, estudando e colocando essas perguntas, principalmente essas práticas do final da sua vida. Eu gostaria muito que você compartilhasse, além de compartilhar com o seu companheiro de estudo, que você também tivesse a liberdade de compartilhar o efeito desse estudo da sua vida, aqui nos comentários do nosso vídeo. Faça os seus comentários, porque certamente esses comentários eles vão edificar muitas pessoas, tá bom? Agradeço muito a sua participação e os seus comentários aqui embaixo. E hoje a gente vai fazer um estudo devocional da palavra, e o tema que a gente vai dar, pegando carona nesse capítulo 15 de João, é semeando a palavra. Então esse é o nosso tema, e eu quero usar um texto que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versos de 4 a 15, e que é uma história bem interessante, que fala da importância de semearmos a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe a leitura com atenção, e diz assim a palavra de Deus: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, e cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus, e a que caiu na beira do caminho são os que ouvem, vêm a seguir, e o diabo os arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvem a palavra, mas recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. Aquela que caiu entre os espinhos são os que ouvem
mas ao decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas, dos deleites dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. E aqui caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, olha que interessante, assim como a gente ouviu a parábola, a gente ouviu a história da videira verdadeira lá no capítulo 15, aqui nesse texto a gente ouve uma outra analogia, uma outra comparação, falando de semente e de terreno, né, aonde se planta. Então, dentro dessa analogia, a semente é a palavra de Deus, foi o que foi colocado por Jesus. A semente é a palavra de Deus, e o terreno são as pessoas que vão receber essa palavra. Então aqui o texto fala de 3 tipos iniciais de terreno que recebem essa palavra, e essa palavra não prospera, ou seja, o terreno não é ideal, esses terrenos eles não vão produzir grandes frutos. Quando você olha a princípio para esse texto, que tipo de terreno você poderia dizer que a sua vida é hoje? Como é que está a sua vida? Sua vida está mais para que tipo de terreno, segundo esse texto que nós lemos aqui? Os 3 primeiros falam então de terrenos que estão enfrentando muita dificuldade com essa semente, e a semente não está produzindo neles aquilo que deveria, não é? E o 4º tipo de terreno, que a Bíblia chama de um bom terreno, um terreno bom, tem um resultado maravilhoso, e por isso que eu quero apresentar para vocês algumas qualidades desse terreno, que produz um fruto tão tremendo, que eu gostaria que você também tivesse experimentando, porque se eu sei que a semente é maravilhosa, e ela vai produzir de uma forma tremenda, o que eu preciso é preparar então o meu terreno, para que esse terreno seja como esse 4º terreno aqui apresentado. Quais são as características, as qualidades desse terreno que a gente vê aqui no texto? Se você vai ver lá no versículo 15, aí do texto, diz assim: o que caiu na terra boa são os que têm ouvido de bom e reto coração, e retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, a primeira coisa que você vê como qualidade desse terreno, são pessoas que têm ouvido, que ouvem a palavra, que discernem a palavra de Deus, que têm sensibilidade divina, que leva a essa pessoa a ter encontros divinos, porque quando eu tenho sensibilidade, quando eu escuto, quando eu ouço de fato a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela penetra na minha vida e me leva a ter encontros maravilhosos com o Senhor. Segunda coisa, esse terreno também é bom. Como assim bom? O texto grego aqui, usado para a palavra bom, é kalos, formoso, atraente, virtuoso, ou seja, em aparência ou em utilidade. Então é algo bom, é algo formoso, é algo atraente, também é reto. Pensa aqui comigo, além de ser um terreno bom, é um terreno reto, ou seja, o grego usado a palavra reta aqui é ágatos, que é algo que é bom por fora, que é também bom por dentro, assim como é por fora, é bom. Integridade, que produz resultados, é uma pessoa generosa. Então, uma outra característica desse terreno, ele ouve a palavra, é bom, é formoso, é reto, ou seja, é bom por dentro e por fora, não é só uma casquinha, né? Às vezes tem uma casquinha de terra ali, mas por baixo é pedra pura, então não é tudo bom, todas as camadas são boas. E também uma quarta característica, diz que ele retém a palavra. O que é reter a palavra? A palavra do grego katechó, ou seja, agarrar, possuir, apegar-se, ou seja, conservar a palavra, não abre mão da palavra. O uso desse diário espiritual que a gente tem incentivado você a fazer, ajuda tremendamente reter a palavra dentro de você. Cada vez que você faz esse diário, cada vez que você traz esse diário para a sua vida diária, você vai
armazenar a palavra de Deus dentro de você. Essa palavra vai fazer diferença. E por fim, essa terra frutifica, dá fruto, pratica o que recebe, multiplica o que recebe, conta constantemente para outras pessoas aquilo que recebeu, e elas logo creem também quando recebe a palavra da gente. Então, uma pessoa que frutifica, ou um terreno que frutifica, é um terreno, querido, que aonde ele chega, ele faz a diferença. Ou seja, tudo que coloca ali rende, tudo que coloca ali multiplica, e é bênção na parte de Deus. E por fim, frutificam, dá fruto e com perseverança. A palavra que aparece aqui é upomono, que é fiel, não desiste em circunstâncias adversas ou provações. Ou seja, uma coisa que eu e você precisa entender: o terreno, ele não vai chegar a esse estágio sozinho. Ninguém se torna um bom terreno de maneira individual. Nós sempre vamos precisar de ajuda de outras pessoas. Nós vamos precisar de gente que nos ajude a limpar o nosso terreno, o terreno do nosso coração. Nós vamos precisar de gente para regar, para nutrir, para ajudar a cultivar. Então, o meu conselho para você nessa semana é: procure um mentor, um discipulador, um líder, alguém que te ajude a crescer. Se existe alguma coisa na sua vida que precisa, querido, de passar por uma limpeza, então procure pessoas que possam te ajudar. A gente conhece pessoas que vivem numa imensa tristeza interna, porque não conseguem ver os frutos na sua vida. Olha para o lado e às vezes vê outras pessoas frutificando, mas elas mesmas não frutificam. Mas como é que está o seu terreno? Será que o terreno está bom? Às vezes não. Às vezes o terreno está cheio de pedra. Às vezes o terreno está cheio de uma palavra que eu preguei recentemente sobre isso, falando da semente que cai na beira do caminho. Um chão duro, pisoado, de tanto pisar, de tanto você ser pisado, às vezes o chão vai ficando duro e a semente cai lá e não tem como germinar. Então nós precisamos de arar a terra, nós precisamos tirar a sujeira, nós precisamos tirar as pedras, a gente precisa cortar os espinhos, a gente precisa limpar, para que esse terreno se torne um solo fértil, que possa produzir, porque o desejo de Deus, querido, é nos ver frutificando. A semente é maravilhosa, a semente da palavra de Deus que nós recebemos é tremenda, é maravilhosa, mas se nós não prepararmos o nosso terreno, a gente pode correr o risco de perder os benefícios dessa semente. Então, que a gente possa praticar, que a gente possa levar essa semente adiante, que a gente possa ver a palavra de Deus florescer, e não só florescer, mas frutificar com frutos maravilhosos na nossa vida. Amém? Então, a tarefa para a nossa última semana que vem será a nossa última semana. Eu já quero aí de incentivar você. Nós já vamos começar daqui a pouco um novo tema, e eu quero contar com a sua participação. Então, aqui lá vai as tarefinhas aqui na nossa próxima semana, nossa oitava e última semana. Então, leia os 3 últimos capítulos do livro do Tim LaHaye, memorize 3 versículos da Bíblia. Eu queria muito que você memorizasse esses 3 versículos: Josué 1:8, Mateus 4:4 e Colossenses 3:16. Josué 1:8, Mateus 4:4 e Colossenses 3:16. Memorize esses 3 versículos e procure fazer pelo menos um diário espiritual sobre cada um desses versículos, tá bom? E estude também um texto que eu vou enviar para vocês sobre 5 maneiras de você conhecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito, que essa semana seja uma semana frutífera, cheia da presença de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém.